Rio TV Debate. A população não tem mais acesso à informação discutida, a categoria que ainda hoje detém uma informação. Isso a gente está querendo mudar, mas ainda é muito na área médica, na área da pesquisa, na área dos especialistas. E a gente entende que, se tratando de problema de saúde pública, a gente tem que democratizar esse debate, a gente tem que socializar e levar, acima de tudo, para a população numa linguagem mais acessível, né? Hoje a linguagem é extremamente técnica, mesmo as campanhas e tem melhorado bastante, a gente tem acompanhado, né, um retorno das campanhas de massa, né, produzidas pelo Ministério da Saúde, por organizações não governamentais. Aqui nós temos as campanhas agora recentes do projeto Fundo Global Tuberculose Brasil, o financiamento do Fundo Global de luta contra a AIDS, tuberculose e a malária, mas o fato é que a gente perdeu uma parte da história, a gente se desmobilizou, a gente esqueceu, né, e se desinformou em relação a essa doença. E o processo agora é de se resgatar. E nós estamos aqui nesse sentido hoje para estar resgatando essa discussão e essa mobilização que a gente chama de luta, né, de luta pela saúde contra a tuberculose. E informando a população. Doutor Alexandre, a gente está vendo aqui que, pelo menos que estava se falando, que caiu no esquecimento um pouco desse combate, desse controle da tuberculose. O Brasil, que é um país pobre, que é um país que sempre sofreu com esse tipo de doença, não era mais para ele ter investido em saúde pública, a interferência maior das autoridades públicas deveriam ter sido mais presentes aí para poder evitar esses números que a gente está vendo aqui agora? Existem dois aspectos nisso que você está colocando. Primeiro é o papel do próprio Programa Nacional de Controle da Tuberculose ao longo do tempo. O Brasil tem um programa de controle da tuberculose muito respeitado no mundo, porque historicamente a gente é marco em diversos aspectos do controle da doença. Por exemplo, o Brasil foi o país que pela primeira vez no mundo passou a ter um tratamento padronizado. Então, de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, a gente fazia o mesmo esquema de tratamento para a tuberculose. Em muitos países do mundo até hoje, isso ainda na década de 80. Hoje, 30 anos depois, a gente tem muitos países do mundo que cada médico faz o tratamento que quiser. Mas, por outro lado, aí o outro aspecto da questão, para controlar a tuberculose não basta a gente ter um bom esquema de tratamento. O esquema de tratamento nosso é excelente. Como a Frânio mencionou, a gente alcança taxas em torno de 95% a 100% de cura. Então, por que a gente não cura? Quer dizer, a bactéria foi descoberta em 1882 por um alemão chamado Robert Koch, que é que leva o nome da bactéria, né? A bactéria leva o nome dele, o bacilo de Koch. As primeiras medicações e os tratamentos mais efetivos 1940 do século XX e a partir de 50 com maior força os antibióticos surgiram. Então a gente já tem esquema para tratar há mais de meio século. Por que a gente não consegue tratar? Se o esquema é bom, se a gente conseguiu padronizá-lo, se a bactéria já é conhecida, se a forma da gente fazer o diagnóstico é simples, é um exame de escarro que você pode obter o resultado em 15 minutos. É pura e simplesmente escarro, uma lâmina e um microscópio. É um dos resultados mais baratos e mais simples de se fazer. Então a gente tem tudo para fazer, por que não faz? E aí é que vem as questões que envolvem outros aspectos da nossa sociedade brasileira e mundial, né? Então, por exemplo, a gente tem, além do que já foi citado como a questão do empobrecimento do mundo e do surgimento da epidemia do HIV, a gente tem algumas outras questões que fazem com que esse controle não seja muito simples. Por exemplo, o fato de que essa bactéria é uma bactéria muito especial e, ao contrário de nós, seres humanos, ela consegue, às vezes, ficar parada, quieta, sem se manifestar, sem querer aparecer. Então, a gente pode se infectar com ela aos 2 anos de idade e desenvolver a doença aos 80. É mesmo? Então, esse fator é um dos fatores que mais dificulta o controle da doença. Por isso que, inclusive, a gente não fala em erradicação da tuberculose, porque, como o Basília disse, 1/3 da população está
está infectado com a bactéria. Essa bactéria fica quieta até por 100 anos, se for o caso. Ela está preocupada com a manutenção da espécie. Então ela fica quietinha, esperando o melhor momento para acordar. Pois é, doutor Alexandre, só te interromper te fazer uma pergunta. Quando ele está nesse estágio latente, a pessoa também propaga a doença ou não? Não. Ela só propaga a partir do momento que ela começa a se multiplicar dentro da gente. E o que faz ela se multiplicar dentro da gente? Quedas nas nossas capacidades de nos defendermos. Entendi. A AIDS é uma síndrome, né, que já carrega no nome a questão da nossa defesa, né? É uma síndrome de uma imunodeficiência adquirida por um vírus, o vírus HIV. Mas não é unicamente o vírus HIV que faz com que a nossa imunidade baixe. Existe uma série de fatores. Estresse, por exemplo, né? Estresse. Fatores da sociedade desenvolvida e fatores da sociedade hipodesenvolvida. Por exemplo, a gente tem o câncer, que é uma manifestação mais focada nas sociedades desenvolvidas. O câncer pode fazer um indivíduo acordar a bactéria. O tratamento para o câncer, a quimioterapia para tratar o câncer, pode baixar a imunidade do indivíduo. O diabetes. Diabetes é uma doença também imunocomprometedora, causada muitas vezes por maus hábitos. Obesidade, por exemplo. Ou então pela maltratamento do próprio diabetes. Você tem o diagnóstico, mas não trata. Não toma insulina, não usa medicamento hipoglicemiante. E não evita alimentos ricos em açúcares e carboidratos. Isso aí. Tá, obrigado. Agora eu queria conversar com a Rita. Rita, você teve já tuberculose, não foi? Conta pra gente um pouco da sua história, há quanto tempo aconteceu isso, como é que foi que você diagnosticou? Eu queria só uma autorizaçãozinha para completar o que ele falou. Claro. Acho que tem um outro fator, que é uma doença pobre. Eu vim de um local, uma favela, e tem duas outras coisas que levam também a dificultar o tratamento da pessoa. O desespero de não ter nada, vir alcoólatra ou usuário de droga. Isso tem que ser pensado como doença e no agravo com a tuberculose. Isso dificulta bastante. Teve uma década de 70, 80, a Rocinha teve um número enorme de abandonos, que as pessoas estão lá e hoje estão se manifestando de uma forma mais avançada a tuberculose. E hoje a gente tem uma quantidade enorme de pessoas já tomando medicações injetáveis e mortes. Então eu queria chamar a atenção para para mim, duas doenças. E a minha história é uma história que vem de uma história de pobreza, um crescimento desordenado. Minha mãe veio do Nordeste. Você morava onde, quando você contraiu a doença? Eu sempre morei na Rocinha. É nascido e criado. Sou filha da Rocinha. Com descendente, minha mãe veio de Aracaju para tentar a vida, melhorar a vida. E foi parar na Rocinha. E minha mãe solteira, passadeira, negra, virou alcoólatra, pegou a tuberculose, foi internada no Hospital Santa Maria, não conseguiu se livrar do álcool, recaída álcool. Eu digo que o mal dela, que levou a tuberculose, foi o mal da falta de amor, só tinha nós duas. E o contato dela, ela abandonou por um tempo, eu peguei a tuberculose e repetindo a mesma história. Fui alcoólatra, só que com um agravante. Eu era dependente química de cocaína e 2 filhos. Então, toda a dificuldade, né, a gente sentiu que comer. Quando você bebe, você não tem fome. Quando você cheira a cocaína, você toma morta-viva, também não tem fome. Então, você não sente a necessidade. Estou justificando. Só acho que são doenças que precisam ser tratadas para que um dia a gente consiga chegar a 1% de tuberculose no Brasil. O abuso de álcool e drogas, deixa eu só passar essa pergunta até para o doutor Alexandre. Esse abuso de álcool e drogas pode comprometer o organismo, a imunologia do organismo e fazer com que a pessoa contraia ou desenvolva a tuberculose? Certamente. Primeiro pelo que a Rita disse também, né? Quer dizer, minha avó dizia que saco vazio não ficava em pé, né? Então, se você não come, você dificilmente mantém a sua capacidade de imunidade. Mas essas drogas, além da questão
que elas interferem no apetite, elas interferem também nas nossas defesas. Por exemplo, o cigarro hoje é claramente associado à tuberculose e outras doenças, porque o cigarro causa comprometimento e também diminui as defesas, barreiras físicas. E mascara o sintoma também, né, Alexandre? E mascara o sintoma, que o principal sintoma da tuberculose é a tosse. É a tosse e o cigarro provoca a tosse. Muitas pessoas dizem que estão tossindo por causa do cigarro.